Fala aí galera, Morteirano aqui na área de novo para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre ecologia, sobre relações ecológicas. Eu fiz uma pergunta lá no grupo Peixe Grande Aquarismo, que foi um quiz na verdade, e eu queria saber, na opinião dos aquaristas lá do grupo, o que eles achavam que era, qual era a relação que eles achavam que existia, né, entre bactérias e os peixes, no caso das doenças que a gente tem nos aquários, né? O que essas bactérias que causam as doenças dos nossos peixes seriam? E aí dei como opções parasitas, comensais ou predadoras. E acho que simbiontes também. Foram 4 opções. E aconteceu algo que eu já esperava. A opção menos votada foi predadores. Porque as pessoas não entendem como que uma bactéria pode ser um predador, né? Então eu vou explicar um pouco a diferença entre predação e parasitismo. Para que vocês entendam melhor isso daí, foi criado um sistema que simplifica bastante as coisas. Então é o sistema mais menos zero. Como que é isso aí? Mais é quando algum ser vivo tira proveito. Menos é quando um ser vivo perde alguma coisa. E o zero é quando ele não ganha nem perde. Então existem relações que são mais, menos, mais zero e menos, menos. Como que a gente vai entender essa bagunça toda aí? Bom, as relações mais antigas que existem, talvez a mais antiga seja o parasitismo. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu e foi a primeira grande corrida armamentista da história da Terra. Seres unicelulares que começaram a predar outros seres unicelulares. E aí começou uma corrida de um desenvolvendo estratégias de defesa, de outro desenvolvendo armas que conseguissem sobrepujar essas estratégias de defesa. E aí surgiu uma outra que é o parasitismo, que está muito próximo do predatismo e o parasitismo. Às vezes é difícil, é tênue a diferença entre um predador e um parasita. Basicamente, como a gente consegue definir isso daí, tá? Tanto o parasitismo como o predatismo são relações mais-menos. Significa que um ser vai tirar proveito em detrimento do outro. Então um vai ser beneficiado, o outro vai ser diretamente prejudicado. Como que a gente difere? No caso do predatismo, o predador ele vai matar a sua presa, ele vai se alimentar da sua presa. Enquanto que no parasitismo, o parasita, ele raramente, vou dizer para vocês aí que em pouquíssimas situações ele mata o seu hospedeiro. Então ele vai tirar proveito do seu hospedeiro para continuar o seu ciclo de vida, só que dificilmente ele vai provocar a morte desse hospedeiro. Muito pelo contrário, o que normalmente se vê é a evolução do parasita junto com o seu hospedeiro, para que esse parasita aperfeiçoe de tal forma o seu modo de vida, que ele quase não causa dano visível ao hospedeiro. É o chamado parasita perfeito. E existem vários casos assim, tá, pessoal? Não é raro, não. Por exemplo, quem aqui já não ouviu falar de toxoplasmose? O toxoplasma é um protozoário parasita que vive no sangue de vários vertebrados, inclusive no nosso. É o parasita de mais ampla distribuição no mundo. A quantidade de pessoas infectadas no mundo é gigantesca. Por exemplo, todos vocês que já tiveram contato com gato, muito provavelmente têm toxoplasma. Eu tenho toxoplasma, Tamires tem toxoplasma, Pierre tem toxoplasma. Então, eu tenho um protozoário vivendo dentro de mim, sem me causar nenhum malefício, nenhum problema. Eu vou viver a minha vida inteira com ele, vou morrer de qualquer outra coisa, mas ele não vai me prejudicar. Esse é o parasita perfeito. Ele vai tirar proveito de mim, ele está devorando algumas células do meu sangue, mas não a ponto de me causar uma doença, a ponto de me trazer um mal tão grande assim. Porque a intenção dele é me manter vivo,
né? Porque eu forneço o que ele precisa para também se manter vivo. Isso é muito comum em protozoários, né? Protozoários têm uma gama muito grande aí de parasitas. No caso dos nossos peixes, a maioria deles acaba causando doenças em cativeiro, porque nós modificamos o ciclo natural desses parasitas. Na natureza, o parasitinha bonitinho, ele vai infectar o peixe, vai fazer o desenvolvimento dele e depois vai sair do peixe ou vai se reproduzir e liberar os seus ovos no meio ambiente. Como o peixe está passando, está num ambiente muito grande, isso aí vai se perder e o peixe não vai voltar a se contaminar com os descendentes dos parasitas que ele tem. Então ele vai conseguir ficar com esse parasita para sempre com ele, sem ficar doente. Quando você coloca ele num aquário, num ambiente restrito, com pouca quantidade de água, esse parasita vai se reproduzir e os descendentes dele vão voltar para o peixe que já estava infectado. E aí é onde causa a doença, é onde nós temos os malefícios que a gente vê nas doenças de aquário e que podem inclusive levar o peixe à morte. Na natureza isso não acontece. E as bactérias, né? Que eu perguntei lá, que a maioria das pessoas acham que bactérias são parasitas. Pois é, pessoal, pode ser chocante, mas a maior parte das bactérias não são parasitas, são predadoras. Elas querem realmente matar o peixe para se alimentar dele. Não são parasitas, são predadoras. E isso acontece com uma gama gigantesca de bactérias. Tá? Por exemplo, gangrena, tétano, botulismo são exemplos de doenças aí que o ser humano também tem. Doenças muito graves que algumas podem matar assim, muito rapidamente e que são causadas por bactérias predadoras. Elas têm a intenção de causar a morte do organismo que elas infectaram para poder assim se alimentar do seu tecido morto, que é mais fácil para ela, não tem sistema imunológico combatendo, né? É mais fácil elas comerem um pedaço de carne morta do que lidarem aí com um organismo vivo ainda. Então a intenção delas é matar o organismo, não viver com ele em harmonia. Então essa é uma diferença bem grande aí que você nota e que separa parasitas de predadores. Exemplos aí também de outros animais que são parasitas, né, e não predadores. Existem espécies de piranha que elas vivem de se alimentar de escama e de barabatanas de outros peixes. Elas nunca vão chegar a matar o outro peixe. Elas vão lá, arrancam um pedaço do peixe, que vai seguir a sua vida, vai regenerar aquilo e nada vai ter acontecido. E a piranha comeu o pedacinho dela lá e vai ficar satisfeita, feliz e alegre. Isso é parasitismo. Essa piranha é um parasita, não é um predador. O famoso candiru, aquele bagrinho que entra na uretra das pessoas, sabe, lá no Amazonas, é um parasita. Ele suga sangue, ele vive de beber o sangue de grandes peixes aí que ele encontra pelo rio. E assim como várias outras espécies de peixes que fazem isso também, coisas parecidas, né? Se alimentam de escamas, de barbatanas. Isso é uma forma de parasitismo. Existem também relações mais esquisitas, por exemplo, de um pássaro chamado fragata, é uma ave marinha. Ela come peixe, só que ela não pesca. Pois é, como é que ela vive? Ela vive roubando o peixe de outras aves. Ela não pode ser chamada de parasita, porque ela não causa mal direto a outro passarinho. Ela só toma a comida dele, ele vai poder pescar outro peixinho lá, nada vai acontecer de errado com ele. Isso aí é um tipo de escravagismo, é uma relação também, mais menos, né? O animalzinho lá vai ser prejudicado, mas não é um parasitismo. Então, pessoal, só mais uma curiosidade aí para vocês que vai entrar para aquela playlist lá da ecologia e o aquarismo. Para quem tiver curiosidade de saber dessas relações, só dá uma pesquisadinha aí que vocês vão ver muitos outros exemplos de interações ecológicas, de relações mais, menos e mais zero, pessoal. Então, só para vocês saberem aí que sim, bactérias podem ser predadoras e a maioria das espécies que causam doenças nos aquários são predadoras dos nossos peixes. Beleza? Por hoje é só. Valeu e fui!